Vamos continuar então, irmãos, com o assunto que o Senhor tem nos colocado no coração para compartilhar acerca da obra de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, temos um versículo muito conhecido, acho, por todos nós. E diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nesse versículo que nós temos aqui, nós temos um grande resumo do que é essencialmente a obra de Deus. A obra de Deus e também a nossa obra para Deus. Na primeira parte do versículo diz: nós somos feitura sua. O porquê que aparece no princípio do versículo, logicamente, relaciona o versículo com tudo aquilo que o apóstolo está falando até esse momento. E ele conclui essa parte que ele está falando com esse versículo, porque somos feitura sua. A palavra feitura, no grego, quer dizer nós somos a sua obra-prima, a sua obra principal. A sua obra principal. Nós somos a obra principal, a obra-prima de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Deus tem feito muitas obras. Na criação, Deus fez muitas coisas, estrelas, planetas, galáxias. Ele fez a terra, as montanhas, as árvores, os animais que estão sobre a terra. Ele fez muitas obras maravilhosas. Mas, mesmo também os anjos. Mas dentre todas as obras divinas, todas são perfeitas e maravilhosas, Deus tem uma obra suprema, superior, prima. E Paulo diz: nós somos a obra-prima de Deus. Agora, nós precisamos entender essa expressão do apóstolo. Por que nós somos essa obra-prima de Deus? Por que somos colocados nesse lugar, no coração e no pensamento de Deus? Sobre todas as suas obras, diz Paulo, somos a obra-prima de Deus. Mas por que temos esse valor tão grande, supremo, aos olhos de Deus? Por que Deus valoriza essa obra sua mais do que todas as suas outras obras? Porque, como diz o Salmo 8, o salmista perguntando, diz: o que é o homem para que dele te lembres? O que é o homem? Por que o homem tem tanta importância aos teus olhos se o fizesse ainda menor do que os anjos? Um pouco menor do que os anjos. E se o homem é menor do que os anjos e tantas outras criaturas de Deus, maiores em força, em poder, em tudo, por que o homem é tão importante aos teus olhos? Por que te importas com o homem? Você lembra a expressão aí de Hebreus, quando diz que Deus não socorreu os anjos que pecaram, mas socorreu a descendência de Abraão. Ele esqueceu dos anjos, que, mirados assim objetivamente, são melhores do que nós e superiores a nós em tudo. Mas ele teve misericórdia e compaixão de nós. Por que Deus se importa tanto com o homem? Porque nós somos a sua obra-prima. Porque nós estamos falando da obra de Deus. E a obra de Deus, diz Paulo, somos nós. Nós somos a obra de Deus. Mas por quê? E que sentido tem tudo isso? Então, nós voltando para trás em Efésios, nós vemos que isso tem a ver a importância e por que nós somos colocados nesse lugar de suprema importância no coração de Deus e somos chamados a obra-prima de Deus, feitura sua, obra sua, tem a ver com aquele propósito eterno de Deus respeito ao homem que tem seu centro no Senhor Jesus Cristo. Você pode ler aí em Gênesis capítulo 1, versículo 26, versículo 27. Você
pode encontrar aí também a expressão do mesmo assunto que está sendo tratado aqui pelo apóstolo Paulo em Efésios, e tem esse versículo no capítulo 2, versículo 10. O assunto é a obra de Deus. E aí diz, aí também se expressa essa obra suprema de Deus. Veja bem, aí capítulo Gênesis 1, 26, diz, façamos, então, disse Deus, façamos o homem. Pode ver aí como Deus se envolve totalmente nessa obra sua. Todas as outras coisas até esse momento foram feitas pela palavra de Deus. Não é? Todas foram feitas pela palavra de Deus. Você vê Deus atuando através da sua palavra. E Deus disse, seja luz, e foi a luz. E assim para frente. Deus vai fazendo através da sua palavra. Mas nesse ponto, Deus é como se o conselho de Deus, como se Deus em si mesmo parasse. E então ele vai apresentar o assunto supremo. Você pode ver que todos os dias anteriores da criação são como os degraus que vão subindo para apresentar o assunto supremo. A criação é o pano de fundo de todo o assunto. É a cena que Deus prepara para introduzir a sua obra suprema. Não é assim? É muito claro. E então dá expressão a isso. Então Deus disse, chegou o momento. O momento chegou de manifestar a obra suprema. Façamos o homem. E você pode ver aí o plural envolvido na expressão de Deus. Essa obra de Deus é a expressão do Deus triuno. É Deus, na sua plenitude, da sua divindade, do seu ser, quem vai fazer essa obra. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo quem vão fazer essa obra. A obra suprema de Deus é a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por isso diz, façamos. Amém? E ainda mais, façamos o homem à nossa imagem. E então nós podemos ver por que o homem é importante aos olhos de Deus. A importância do homem não está no homem mesmo. A importância dessa obra e por que é suprema na mente e no pensamento de Deus não é por causa do homem, porque como diz o Salmo 8, o homem é ainda menor do que os anjos. Não se trata de nada que o homem seja nele mesmo. Nada do que o homem é nele mesmo, o que faz importante o assunto aos olhos de Deus. Mas é aquela expressão, façamos ao homem a nossa imagem. É a imagem de Deus. O que faz dessa obra a obra suprema, do homem, a obra suprema de Deus. Por quê? O que é a imagem de Deus? O que quer dizer Deus quando fala, façamos o homem a nossa imagem? Você sabe que os teólogos, ao longo dos séculos, têm debatido sobre o assunto. E muitos dos teólogos falam de que a imagem é o caráter moral de Deus. Caráter moral de Deus. E, logicamente, a imagem inclui o caráter moral de Deus. Mas é muito mais do que isso que está fechado aí, naquela expressão. E nós precisamos chegar até as páginas inspiradas do Novo Testamento para entendermos o que significa realmente essa expressão. Façamos o homem à nossa imagem. E então nós vamos, por exemplo, aí em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. O versículo 15. Diz que o qual é a imagem do Deus invisível. Pode ver aí essa expressão? A imagem do Deus invisível. Quem que é esse o qual que é mencionado aí? A quem se refere o apóstolo com aquele pronome o qual? Quem é ele? Cristo, o Senhor Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Depois também Hebreus, capítulo 1.
Versículo 3. Novamente, o qual. Verso 3. O qual. Novamente, o qual, aquele pronome, refere-se a quem? Ao Senhor Jesus Cristo. O qual, sendo o resplandor da sua glória. E a palavra resplandor, que é traduzida aqui na Bíblia, nessa tradução, não sei se todos os irmãos têm a mesma palavra aí, resplandor. É uma palavra fraca respeito do que realmente significa a palavra grega. Porque resplandor, para nós, normalmente um resplandor é um brilho leve, um resplandor, né? Uma luz leve. Mas a palavra, no grego, é o brilho. Como chama você quando tem um metal que brilha? Radiante. Então, é o brilho radiante da sua glória. Você entende? Não é uma coisa leve, mas é uma coisa de uma força absoluta, total. Ele é o brilho radiante da sua glória. É como você imagina quando você olha para o sol. Você consegue olhar o sol? Esse é o brilho radiante do sol, a radiância do sol. Então, o sentido é esse. Cristo é o brilho radiante. Ele não é simplesmente um resplandor dele. Ele é o brilho total, completo da glória de Deus. Ele é, e logo e veja o que segue, e a expressa imagem da sua pessoa. A expressa imagem da sua, literalmente no grego, é a impronta da sua hipóstase. A impronta da sua hipóstase quer dizer o seguinte: antigamente, quando, por exemplo, um rei enviava uma carta, ele tinha que selar a carta. Para evitar que alguém lesse a carta, tinha que selar a carta. Então, a carta era selada. Você colocava uma cera e sobre a cera ia o carimbo do rei. Que só o rei tinha aquele símbolo e carimbava. Esse carimbo que fixava a imagem do selo do rei na cera era a impronta. A impronta. E então, essa é a palavra que se usa aí. A impronta da sua pessoa, ou da sua hipóstase. Quer dizer, Cristo é a imagem exata da essência divina, da substância divina. Amém? Então, nós temos aí essas expressões, falando do Senhor Jesus. Então, quando a Escritura diz lá no começo, façamos o homem a nossa imagem, nós podemos ver que a importância e por que o homem chega a ser a obra suprema de Deus é por causa da imagem. Porque o homem foi criado para levar essa imagem. Mas agora, olhando para frente, nós podemos ver o que significava isso na mente de Deus. O homem que Deus tinha no seu coração, na sua mente, não eram os indivíduos que nós hoje chamamos de homens. Não é o homem, falando em geral, mas é o homem que leva a imagem de Deus. Amém? Agora, voltando para aquela passagem de Colossenses, diz, ele é a imagem do Deus invisível. Por que Cristo é chamado da imagem do Deus invisível? E aqui diz Hebreus, ele é a imagem exata da sua hipóstase, ou da sua pessoa. Vamos ver mais um versículo para complementar aqui. João capítulo 1. João capítulo 1. Versículo 18. João 1, 18. João capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. Esse, vamos dizer assim, poderíamos dizer, esse é o grande resumo do Velho Testamento. Ninguém jamais viu Deus no Velho Testamento. Mesmo Moisés, o maior dos profetas do Velho Testamento, quando ele pediu ver a glória de Deus, foi-lhe respondido, você, Moisés, não pode ver a minha glória. Porque nenhum homem me verá e viverá. Não pode ser. O homem não pode ver
a Deus. Deus não podia ser visto pelo homem. Então, o grande resumo do Velho Testamento é: Deus nunca foi visto por alguém. Mesmo Moisés e os grandes profetas, eles não viram Deus. Mas veja agora o que sigue, a continuação. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Em outras palavras, nós vimos a Deus nele. Deus foi visto, foi revelado nele. Deus se revelou a si mesmo nele. Ele é a imagem de Deus. Amém? Mas aqui, você pode ver claramente, refere-se ao Senhor Jesus Cristo. É o Verbo encarnado, que é a expressão, a imagem exata de Deus. Veja o versículo anterior, capítulo 1, versículo 14. Você sabe, no princípio, diz versículo 1, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Deus com Deus, igual a Deus, da essência de Deus e face a face eternamente com Deus. Sendo Deus, da essência de Deus, mas sendo também nele mesmo uma pessoa diferente do Pai e contemplando eternamente a face do Pai. Mas da mesma essência do Pai. O Verbo era Deus. Eternamente Ele é a expressão, a imagem de Deus, perfeita de Deus. Mas agora o versículo 14. E aquele Verbo se fez carne. Então, aquela imagem se encarnou. Não é isso glorioso, irmãos? Aquela imagem que eternamente é a expressão de Deus, a perfeita expressão de Deus, se encarnou. Se fez carne. E então essa imagem se expressou na carne, na natureza humana. Deus expressado na natureza humana. Deus manifestado na natureza humana. A imagem divina expressada na natureza humana. É isso que está falando aí. Capítulo 1, versículo 14. Aquele Verbo, aquele Deus que eternamente, aquele Verbo divino que eternamente tem a imagem de Deus, o Deus unigênito. Veja aí o versículo 18, quando diz o Filho unigênito. Os manuscritos mais antigos, eles colocam uma expressão muito intrigante. O Deus unigênito. E os tradutores das nossas Bíblias, porque é uma expressão muito intrigante, eles preferem colocar o Filho unigênito, porque é mais compreensível para nós. Mais atualizada coloca, né? O Deus unigênito. E fica um grande signo de interrogação, né? O que quer dizer essa expressão estranha? O Deus unigênito. Mas esse é o uso que aparece na Escritura. O Deus unigênito. Porque o sentido é que Deus se encarnou. Deus se encarnou e se manifestou em Jesus Cristo. O Filho é o Deus encarnado. O Filho é o Deus unigênito. Cristo é o Deus unigênito, encarnado, manifestado em carne. Por isso diz Paulo, capítulo 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, como diz aí? Eu estou tentando traduzir do espanhol, porque a minha língua original é o espanhol. Na nossa versão em espanhol diz que indiscutivelmente grande é o mistério da piedade. Qual que é esse grande mistério? Deus, lembre disso. Deus foi manifestado em carne. O mistério é Deus encarnado. O mistério é Deus feito homem. É o mistério de Deus assumindo a natureza humana. Deus tomando para si a natureza humana e se expressando a si mesmo na natureza humana. O mistério não é Deus, não é o homem se fazendo Deus. É o contrário, é Deus tomando a natureza humana e se fazendo homem. O Verbo se fez carne, o Deus eterno, omnipotente, omnisciente, omnipresente, com todos aqueles atributos eternos de Deus, esse Verbo eterno de Deus se fez carne. Não é isso maravilhoso? Por isso, irmãos amados, a obra maestra de Deus,
o que dá valor ao homem é a encarnação. É que Deus criou o homem para se unir com o homem e se expressar a si mesmo através do homem. E isso que eleva ao homem a condição de obra suprema de Deus. Fomos criados para que Deus se expressasse através da nossa humanidade. Não é isso maravilhoso? Você pode pensar um momento nisso? É isso que é o assunto central. Então, você pode ver aí em Efésios que esse mistério, como o apóstolo Paulo chama, o mistério de Deus, esse mistério de Deus, aquele indiscutivelmente grande mistério da piedade, que Deus se fazendo homem, Deus tomando a carne e a sangue do homem, e então a imagem de Deus aparecendo na humanidade do Senhor Jesus. Deus sendo visto, tocado, apalpado na carne e na sangue do Senhor Jesus. É disso que está falando a Escritura. Por isso, João capítulo 1, 1 João capítulo 1, versículo 1, falando do mesmo assunto, ele fala assim, veja comigo aí em o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, quando nós vemos a encarnação do Filho de Deus, do Verbo de Deus, aquele Verbo aparecendo na forma humana, na expressão de uma natureza humana, que expressa perfeitamente a imagem de Deus. Quando nós tocamos o Verbo, diz João, nós tocamos em Deus. Quando nós apalpamos o Verbo, nós apalpamos em Deus. Quando escutamos as palavras de Cristo, nós escutamos as palavras de Deus. Porque Ele é aquela vida eterna que estava com o Pai. Literalmente aí, a mesma expressão do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Estava com o Pai, literalmente a mesma, face a face com o Pai. Ela nos foi manifestada. E por isso diz, contemplamos a sua glória. João 14, 1,14. João 1,14. E contemplamos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos amados, se nós queremos compreender o que é a obra de Deus, nós temos que olhar necessariamente para o Senhor Jesus Cristo. É por isso que a cita que fez o irmão Romeu, de capítulo 6 de João, qual que é a obra de Deus? As pessoas, os judeus, pensavam que as obras de Deus poderiam ser muitas. Eles pensavam em termos plurais, coisas que Deus faz. É como quando você começa lendo Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus falado de muitas vezes e de muitas maneiras. Plural. Deus falou uma coisa aqui, falou outra coisa lá. Literalmente no grego, é muitas porções. Vamos dizer assim, pedacinhos. Então, Deus falava uma coisa aqui pequena, outra aqui, outra revelação de Deus aí, um símbolo por lá, uma manifestação de Deus aqui, muitas coisas espalhadas por aqui e por lá. Mas diz aí, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Essa expressão aí, nos falou, no grego, está escrita num tempo verbal que chama-se aoristo. E que é muito significativo porque nossa língua, o português e o espanhol, não tem esse tempo verbal, o aoristo. E se usava para expressar um evento completo, terminado e absoluto. Mas aí se usa de uma maneira que as pessoas que conhecem o grego chamam de aoristo de culminação. Deixa eu explicar isso. Você tem uma ação feita no passado, mas que é tão completa, tão perfeita, que os efeitos continuam até hoje e vão continuar para sempre. Quer dizer, Deus falou no Filho de uma maneira completa, já não mais o parcial,
o que é incompleto, mas o falar de Deus no Filho é o falar final, completo, absoluto. E daí para frente, continua. Deus não vai falar mais nada, porque tudo que tinha a ser falado foi falado quando Ele expressou, falou no Filho. Porque o Filho é a palavra de Deus com maiúscula. É a expressão plena, total, completa de Deus. Amém? Então, é aí onde nós ligamos com outro assunto. Cristo, não, quer dizer, quando os discípulos, os judeus perguntaram o que nós faremos para fazer as obras de Deus. Porque os judeus conheciam as obras de Deus. Deus abriu o mar vermelho, Deus fez isso com Eliseu, Deus fez aquilo com Moisés, Deus fez aquilo outro com Davi, Deus fez muitas coisas. Mas o Senhor Jesus resumiu tudo e falou assim, mas a obra de Deus, não as obras de Deus, mas a obra final, definitiva, completa, absoluta de Deus, qual que é? Que creais naquele que Ele enviou. Porque a obra de Deus é aquele que Ele enviou. Amém? Ele é a obra final de Deus. A obra absoluta de Deus. Por isso diz em Gênesis, depois que Deus fez o homem segundo a sua imagem, o que Ele fez? Deus repousou. Terminou. As obras de Deus foram terminadas. Quando Ele fez o homem segundo a sua imagem. Esse homem que tem a imagem de Deus, que expressa a imagem de Deus, esse homem é o descanso de Deus. Quando Deus obtém o homem que tem a sua imagem, Deus descansa. Quando você descansa? Quando você acaba o seu trabalho, acaba a sua obra. E Deus descansou quando Ele terminou a sua obra. E quando terminou Ele sua obra? Quando Ele viu que esse homem que tinha a sua imagem estava terminado. Esse é Gênesis 1. Então, a obra suprema de Deus é aquela que traz o descanso de Deus. Aquela que faz com que Deus descanse. Agora, vamos ir juntos ao capítulo 9 de João. Capítulo de João, Evangelho de João, capítulo 9. A pergunta é, quando a Escritura diz que Deus descansou, quando Ele fez o homem segundo a sua imagem, a obra de Deus ficou terminada. Essa obra terminou lá no Gênesis. Foi lá que Deus terminou de fazer o homem segundo a sua imagem, lá no Gênesis, no princípio da história. Terminou lá Deus. E Deus descansou. Veja comigo agora, capítulo 9 de João. Você lembra da história, né? É um cego de nascença, que o Senhor chega até ele. Veja aqui, vamos ler desde o versículo 1. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Você pode ver que o Senhor está falando no contexto de o fazer as obras de Deus. Ele está fazendo as obras de Deus. Ainda não concluiu. Qual que é a obra de Deus? Segundo Gênesis. Qual é a obra de Deus? Fazer um homem, a sua imagem. Mas você pode ver aqui, esse homem, se nós ligarmos essa passagem com o que o Senhor está falando sobre fazer as obras de Deus, e lembra que o Senhor falou, o meu Pai trabalha. O meu Pai ainda não repousou, ainda não descansou. Por que o Pai trabalha ainda? Porque ainda Deus não tem o homem segundo a sua imagem. Até esse momento, Deus ainda não tinha o homem segundo a sua imagem.
que ele buscava lá no princípio. Por isso Deus ainda tem que trabalhar. E o filho ainda trabalha com o pai. Porque o propósito do filho é o mesmo propósito do pai. E ele veio para, o que diz ele? Fazer as obras do seu pai. Ele tem que concluir, diz ele, a obra do pai. Tem que acabar a obra do pai. E então temos essa figura maravilhosa aqui no cego. Porque esse cego é uma obra incompleta. Você pode ver qual que é a figura que está apresentando o Senhor aí. O cego é uma obra incompleta. O cego é o homem que ainda não está completo. É cego. É como a humanidade toda. Toda a humanidade está cega. Toda a humanidade está incompleta. A humanidade não consegue atingir o plano de Deus para ela. O homem precisa da obra do Filho para chegar a ser aquele homem segundo a imagem de Deus. Por isso, então, você pode ver aqui que o Senhor está terminando a obra. Por isso o versículo 6 tem uma ligação com o Gênesis muito interessante. Veja aí. O que fez Deus, o Senhor Jesus, aqui na figura do cego, na história do cego, para completar a obra? Lembra como fez, no capítulo 2 de Gênesis, como foi feito o homem? Como Deus fez o homem? Lembra como? Deus fez o homem do quê? Que usou Deus para fazer o homem? O pó da terra. E agora veja o versículo 6. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo. E untou com o lodo os olhos do cego. Ele está terminando aquilo que não foi terminado no Gênesis. Ele está terminando a obra de Deus. Por isso ele pega novamente o pó da terra e faz o lodo para terminar aquilo que foi começado no Gênesis. Amém? Logicamente tudo isso é uma figura. Você pode ver que ele é enviado logo ao estanque de Siloé para lavar os olhos. E traduzido, diz João, continuando com o simbolismo espiritual, é enviado, que creáis naquele que ele enviou. Porque ele foi enviado para terminar a obra de Deus. Amém? Então, aí nós temos aí todo o assunto. Fazamos o homem. Mas nós sabemos que o homem não ficou completo no Gênesis por causa de que o homem caiu, nunca comeu da árvore da vida e nunca chegou a ter realmente a imagem de Deus. Nós não temos o homem com a imagem de Deus lá no Gênesis. Quando nós temos finalmente o homem que tem a imagem de Deus? Quando? Temos esse homem? Existe esse homem? Deus descansou? Repousou Deus? Ou ainda não? Essa é a grande pergunta. Será que Deus encontrou já seu repouso? Quais são as últimas palavras do Senhor Jesus nesse mundo? Quais? Os irmãos sabem? Consumado, tudo está consumado. Nesse momento, você tem o descanso de Deus. Deus descansou. Por quê? Porque em Cristo, Deus finalmente obteve o homem que tem a imagem de Deus. Não é isso maravilhoso? Em dois sentidos. Deixa eu explicar isto. Primeiro, Cristo é o homem que pessoalmente e individualmente é a imagem de Deus. Ele é o homem, individualmente, o homem segundo Deus. Ele é o homem que, pessoalmente, ele é o homem segundo Deus. Mas, no coração de Deus, o que estava na mente de Deus, você pode ler, voltar comigo lá no Gênesis. Veja o versículo 27. Versículo 26 diz: façamos o homem segundo a nossa imagem. Aí você tem o homem singular. O homem, não é? Que tem a imagem de Deus. Mas logo depois você pode ver, a partir do versículo 27, que Deus abençoa aquele homem e diz: frutificai, multiplicai-vos. E para isso ele faz o homem varão e fêmea.
E então frutificai, multiplicai-vos. Que esse homem que tem a imagem de Deus se multiplique para chegar a ser muitos. Tanto como para encher a terra. Levando essa imagem e expressando essa imagem de Deus. Então o pensamento de Deus é o homem individual que se torna um homem coletivo. Que vem a ser um homem que coletivamente expressa a imagem de Deus. Então, quando Cristo morreu na cruz, ambos os dois alvos de Deus foram atingidos. Porque quando Cristo morreu na cruz, então Deus obteve nele aquele homem perfeito, segundo a sua imagem. Mas no mesmo momento, quando ele morreu na cruz, ele obteve, junto com Cristo, aquele homem coletivo, que tem também, em Cristo, em união com Cristo, a partir de Cristo, a imagem de Deus. Como sabemos isso? Vamos lá, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 15 e 16. Efésios 2, 15 e 16. Na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades. Na cruz, diz a Escritura, ele criou um novo homem. Deus criou na cruz um novo homem. Mas como criou Deus um novo homem? Primeiro, nós temos um novo homem individual. Um novo homem que tem a imagem de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a imagem de Deus. Ele é o Deus unigênito, que expressa a imagem de Deus. Nós contemplamos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nele está a perfeita expressão da imagem de Deus, individualmente falando, quanto homem encarnado, como o Deus encarnado. Mas, sobre a cruz, diz ele, criou um novo homem. Esse novo homem que foi criado sobre a cruz é um novo homem coletivo, que completa o quadro do propósito eterno de Deus, a respeito do homem. Porque o propósito eterno de Deus a respeito do homem não era simplesmente ter um homem, segundo a sua imagem, mas ter um homem coletivo. Muitos homens, muitos filhos que levam a imagem de Deus. Do filho fazer muitos filhos. Do novo homem individual fazer muitos nele. E fazer um novo homem. E isso foi conseguido sobre a cruz. Meu pai trabalha e eu também, até agora, e eu também trabalho. Até quando? Até a morte sobre a cruz. Quando ele morreu na cruz, então dos muitos ele fez um novo homem. Porque ele nos redimiu, ele nos resgatou sobre a cruz, ele nos uniu a si mesmo sobre a cruz, e então fez de todos nós, com ele, um novo homem. E a igreja então foi criada sobre a cruz. Não é isso maravilhoso? Não vamos entrar para explicar mais o assunto, poderíamos falar muito do assunto. Capítulo 5 de Romanos nos fala, 5 e 6, como foi criado um novo homem através da cruz, já em termos muito mais específicos. Aqui nós temos apenas um resumo. A igreja, o novo homem, foi criado sobre a cruz. Mas Efésios 5 e 6 nos fala como aquele novo homem foi criado sobre a cruz. Mas agora, Romanos 5 e 6, nos fala como aquele novo homem foi criado sobre a cruz. Mas, irmãos amados, estamos falando isso para entender aquele versículo. Efésios 2:10. Nós somos a sua obra suprema. Por que somos a sua obra suprema? Então, agora nós já sabemos. Somos a sua obra suprema porque fomos criados para sermos a expressão de Cristo. Assim como Cristo é a perfeita imagem de Deus, a expressão perfeita de Deus, nós, a igreja, o novo homem coletivo, fomos criados para ser a perfeita expressão de Cristo. Você pode ver isso? Deus em Cristo, Cristo em nós.
E aí você tem o quadro completo. E aí você tem aquele homem que expressa a imagem de Deus. Então, veio o capítulo 1 de Efésios, versículo 23, falando da igreja. Diz que a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A igreja, diz Paulo, numa definição muito simples, mas muito profunda, é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Irmãos amados, por que falamos isso? Para entendermos a obra de Deus, nós precisamos entender o que Deus faz, o que Deus quer fazer. E quando nós entendemos que a obra de Deus é fazer aquele homem que expressa a sua imagem, e nós sabemos que esse homem é o Senhor Jesus Cristo, ele é a obra de Deus perfeita, e logo é Cristo no novo homem, que é a igreja, Cristo expressando-se a si mesmo, como diz aí, a plenitude dele se expressando naquele corpo que é a igreja. Então nós temos aí a obra de Deus. Essa é a obra de Deus. E quando nós somos chamados aí, somos a sua obra suprema, é porque fomos chamados a ser parte dessa obra sua. Aquele homem que tem a imagem de Deus e que expressa a imagem de Deus, que é Cristo. Irmãos amados, vamos trazer isso agora para assuntos mais práticos. Os irmãos sabem que no final do século I, o Senhor levantou João, o apóstolo João, para falar algumas coisas muito importantes para a igreja. Quando você chega ao final do século I, na história da igreja, você pode ver que muitas coisas começam a mudar a respeito da prática, da experiência das igrejas no final daquele século. Quando nós lemos, por exemplo, Atos dos Apóstolos, nós podemos ver uma igreja que está expressando, que está crescendo, que está avançando segundo o coração e o pensamento de Deus. Você pode ver aí uma igreja manifestando a graça de Deus e crescendo nessa graça e se espalhando por muitas partes. Mas quando nós chegamos ao final do século I e começamos e vemos o quadro que a igreja expressa lá no final do século I, nós começamos a ver que alguma coisa está mudando profundamente na natureza da igreja, ou na expressão da igreja. Alguma coisa está acontecendo. A igreja, irmãos amados, existe para expressar ao Senhor Jesus Cristo. A igreja é a expressão do Senhor Jesus Cristo. A igreja tem uma natureza celestial, tem uma natureza espiritual. Ela existe para ser a expressão de Cristo. Assim como Cristo é a expressão de Deus, é a imagem de Deus, assim também a igreja existe para expressar ao Senhor Jesus Cristo. Ela foi criada para ser a expressão de Cristo. E na medida que ele expressa Cristo, ela é a igreja segundo o coração de Deus. Quando nós chegamos ao final do primeiro século, nós vemos que o grande problema aí é que a igreja começa a se tornar cada vez mais numa instituição, numa organização, numa instituição terrenal. Começa a descer para se tornar uma organização, uma instituição terrenal. E daí começa todo aquele desenvolvimento que poucos séculos depois, 2 séculos depois, vai acabar naquela aquela organização que nós conhecemos como Igreja Católica Romana, que tem o Papa na cabeça e tem os bispos e toda aquela organização, aquela instituição. Mas foram poucos séculos. Se você calcula, foram apenas 200 anos ou 300 anos para que, desde aquela igreja, que nós vemos no livro de Atos, surgisse, vamos dizer assim, aquela outra instituição dominante que tinha o Papa como cabeça. Como foi que isso aconteceu? O que aconteceu? Irmãos, onde começa o grande problema? Como é que em poucos séculos a igreja se tornou de ser a expressão de Cristo sobre a terra, o testemunho de Cristo sobre a terra, se tornou numa organização, instituição que já não tinha mais essa expressão do Senhor Jesus.
Continuou, agora era mais forte, mais grande, mais poderosa, mais organizada, com mais recursos, com muitas coisas. Mas já não expressava mais ao Senhor Jesus. Quando você lê nas cartas do Apocalipse, que o irmão Romeu citou, eu penso que a chave de todo o assunto está na carta à primeira igreja, a igreja de Éfeso. Quando o Senhor escreve aquela igreja, você lembra o que o Senhor fala para essa igreja? Essa igreja tem muitas coisas boas, muitas coisas que são úteis, muitas coisas que são valiosas, que o Senhor reconhece. Diz ele que o Senhor reconhece a paciência dela, a perseverança dela. Veja comigo o capítulo 2. Veja o capítulo 2, versículo 2. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos, e não são. E tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Todas as coisas que o Senhor descreve aqui são coisas que Ele reconhece como boas na igreja de Éfeso. Se você olha com atenção, se alguém, vamos supor, se nós estivermos na situação de Éfeso, nós acharíamos que essa igreja, segundo a descrição do Senhor, é uma igreja praticamente perfeita. Não falta nada. Não gostaríamos de ter nós uma experiência como essa igreja, veja, paciência, capacidade de discernimento espiritual, capacidade de julgar aqueles que não são apóstolos, e a paciência para suportar e trabalhar pelo nome do Senhor. Uma igreja que, desde uma perspectiva objetiva, tinha tudo o que era necessário para representar e expressar o Senhor. Mas lembre, a igreja é a expressão do Senhor. A igreja existe para expressar o Senhor. Mas essa igreja tem uma falha central, que parece imperceptível, mas é fatal. Está no centro dela. E daí começa toda a decadência que vai vir depois. Qual que é a falha dela? Tenho contra ti, veja o versículo. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Vê essa expressão aí? O teu primeiro amor. De alguma maneira, essa igreja tem perdido, extraviado o mais importante. Mas ela nem sabe isso, nem percebe isso. Ela está tão envolvida em tanta coisa, tem tanto sucesso em tanta coisa, tem tantas atividades, tantas coisas para fazer e está fazendo tantas obras. Mas lembra as palavras do Senhor para os judeus? Qual é a obra de Deus? A obra de Deus é o Senhor Jesus, crer nele. Mas crer no sentido de união com Ele. União. E isso que se expressa com a palavra amor. Porque o amor é o vínculo perfeito da união. Amor significa perfeita união. A fé é o começo da união, o crer. Mas o aperfeiçoamento da união é o amor. E o que quer dizer aqui é que essa igreja tem extraviado o seu olhar, o seu foco, o seu coração. Está em muitas coisas, mas não está naquele que é a essência, o fundamento, a razão de ser da igreja, que é Cristo. Você pode ver isso, irmão? Pois nós podemos estarmos enfocados e podemos estar trabalhando e servindo em tantas coisas. Um dos grandes perigos da igreja, e era o problema da igreja em Éfeso, é que a igreja pode se tornar mais importante do que o Senhor aos nossos olhos. E isso foi o que aconteceu no final do primeiro século. A igreja se tornou tão importante que finalmente chegou a ser mais importante que o Senhor da igreja, nos olhos dos crentes. E por isso se tornou aquela tremenda imensa organização, que finalmente usurpou o lugar do Senhor. E se colocou ela no lugar de Cristo. Não é isso terrível, irmão? Quando a igreja toma o lugar de Cristo.
Quando a igreja se coloca no lugar do Senhor Jesus. Quando nós colocamos a igreja antes do que o Senhor Jesus. Os assuntos da igreja, o trabalho, o serviço, o que seja, antes do Senhor Jesus. E criamos uma coisa que usurpa o lugar do Senhor Jesus. É isso que aconteceu em Éfeso. E por isso veio tudo o que veio depois. A igreja se tornou importante. Mais importante do que o Senhor. Mas você lembre como é o assunto. A igreja existe para expressar ao Senhor Jesus Cristo. Se nós perdemos o nosso primeiro amor, o nosso foco, o nosso centro, que é Ele, nós perdemos tudo. Nós perdemos tudo. Você pode pegar a Bíblia e buscar nelas como deve ser a igreja. Buscar qual é o modelo da igreja. Como funciona a igreja. Você pode extrair das páginas do Novo Testamento um modelo certo da igreja. E tentar reproduzir ele. Mas não vai dar certo. Nunca vai dar certo. Porque não é assim como se faz a obra de Deus. A obra de Deus sempre surge, nasce e cresce do Senhor Jesus Cristo. Não é a igreja mesmo, não é o modelo, não é a maneira, não é o sistema, mas é o Senhor Jesus. Por isso João escreve ao final, naquele tempo, escreve para as igrejas. E ele diz o que era desde o princípio. De que se trata todo o assunto aqui? O que é a igreja? Você lembra quando começou o Senhor Jesus com seus discípulos? Marcos capítulo 3, Evangelho de Marcos capítulo 3. Diz que o Senhor chamou os seus discípulos. Lembra aquela passagem? Ele chamou os discípulos e tem uma expressão muito importante aí. Diz, ele os chamou para si. Para si. Aos que ele quis. Chamou para si. E acrescenta, os chamou para que estivessem com ele. Veja que simples. Mas esse é o assunto todo. Trata-se disso. Os chamou para estarem com ele. Não para fazerem coisas, não para construírem nada, nem para edificarem nada. Ele nunca falou da igreja para os discípulos, você sabe isso, né? Você lembra alguma vez que o Senhor falasse da igreja, à exceção do capítulo 16 de Mateus? Quando falou, edificarei a minha igreja. Lembra disso? Mas quando mais ele falou? Falou alguma vez para os apóstolos? Pedro, João, vem cá. Eu vou te explicar, eu vou lhes explicar como vai ser a igreja. Vocês vão fazer funcionar a igreja desse jeito, Tem algum ensino do Senhor sobre o funcionamento da igreja? Não é? Não tem nada. O Senhor nunca ensinou a eles. E vocês vão colocar aí diáconos e mais para lá vão estabelecer anciãos. Nunca o Senhor falou dessas coisas. Porque isso não é a essência da igreja. Não é a essência do que a igreja é. A essência da igreja é Ele. É Ele. O homem segundo Deus, e os discípulos ao redor dele para se tornarem semelhantes a ele. Como? Conhecendo ele, crendo nele, confiando nele, amando ele. Dessa maneira eles chegariam a ser como ele. Essa é a essência da igreja. E para isso nós existimos. Para sermos como ele, para conhecer a Ele, para amar ao Senhor, para expressar ao Senhor, para sermos feitos à imagem do Senhor. Amém? Essa é a obra de Deus. Se nós somos, como diz Paulo, cooperadores com Deus, o somos para o quê? Em que sentido nós cooperamos com Deus? Nos diz Ele, até que Cristo seja formado em vós. Não é isso? Cooperamos com Deus para o quê? Para construir, para edificar, para fazer movimentos, para... Não. Você pode fazer tudo isso e não avançar nada quanto ao crescimento de Cristo em nós. Nós cooperamos com Deus para que Cristo seja formado em nós, em vós. Mas para essas coisas, vamos citar o apóstolo João novamente, para estas coisas, quem é suficiente?
Quem tem condição de fazer isso? Você pode formar Cristo na vida de algum irmão. Eu posso fazer uma coisa assim. Para que nos pregamos, compartilhamos, fazemos encontros, conferências? Para que nos reunimos? Quem de nós pode acrescentar algo de Cristo a outro irmão? Pode ver quão espiritual é a obra de Deus. E se nós não tivermos o socorro, o agir, a obra do Espírito Santo, como poderíamos fazer uma coisa assim? Amém? Logicamente nós poderíamos falar, e precisamos falar, sobre como funciona a obra segundo a palavra de Deus, mas precisamos entender o fundamento dela. Como começou a obra de Deus? Como começou a igreja? Não começou com organização, nem movimentos, nem reuniões, nem estratégias, nem planos, nada disso, nem recursos sequer. Nada disso. Começou com o Senhor Jesus, chamando 12 homens para estarem com Ele. Tempo integral. Conhecer Ele, tempo integral. Que maravilhoso isso, irmão. 12 homens conhecendo Jesus. 12 homens vivendo para conhecer e ter comunhão e amar e confiar no Senhor Jesus Cristo. Aprender essa lição, a escola de Cristo. 12 homens aprendendo de Cristo. Aprendendo a sentir, a pensar, a agir, a decidir como Cristo. A orar como Cristo. A atuar como Cristo. A responder como Cristo. Aprendendo a ser como Cristo. Não foi isso a igreja? Assim começou. O que era DSU? Quando todas as coisas se extraviam, quando todas as coisas vão longe do propósito de Deus, quando a igreja começa a decair, quando a igreja começa a se extraviar, a perder a sua essência, o que se precisa? Voltar ao que era desde o princípio. Essa é a mensagem do apóstolo João para a igreja. É por isso que Deus levantou João no final de tudo. Para o quê? Para trazer a igreja ao lugar que Deus deu para a igreja. E a igreja existe para expressar, para conhecer, para expressar ao Senhor Jesus Cristo. Muito simples. E isso que todos nós precisamos. Voltarmos ao Senhor. A essa vida de comunhão, de intimidade, de amor com Cristo. Se nós tivermos isso, nós temos a igreja. Se nós não tivermos isso, não temos a igreja. Estamos vazios. Somos como a igreja em Éfeso. Você tem tudo, mas não tem nada. Você parece que tem tudo, mas não tem nada. Amém? Então, Deus, nós somos a obra suprema de Deus. E também somos cooperadores de Deus. Mas para estas coisas, quem é suficiente? Quem pode? Por isso você pode ver, todos nós podemos ver quanto nós precisamos dos recursos de Deus, da graça, do poder, do Espírito. Porque sem os recursos de Deus, sem o poder de Deus, é por isso que quando você lê Efésios, você tem esse constante apelo ao poder de Deus. Porque Paulo sente profundamente na sua vida a sua insuficiência a respeito do propósito eterno, dos planos eternos de Deus. Nós precisamos nada mais e nada menos do que aquele supereminente poder de Deus. Não é um acréscimo assim que sobra. É uma absoluta necessidade de ter conosco, atuando em nós e através de nós, o supereminente poder de Deus. Porque aquilo que está sendo edificado ultrapassa todos os nossos recursos e as nossas capacidades de fazer, de atuar. Só o poder supereminente de Deus pode edificar a igreja de Deus. Amém? É isso que nós precisamos. E por isso Efésios nos fala daquele poder supereminente. E quando precisamos de que os nossos olhos sejam abertos para conhecermos como esse poder atua em nós e através de nós. Para a edificação da sua igreja segundo a imagem de Deus que é Cristo. Amém? Acho que vamos terminar por aqui, irmãos. Vamos fazer uma oração. Que o Senhor possa nos conduzir nesses dias para sabermos como nós podemos entrar na cooperação com a obra suprema de Deus. E o Espírito nos ajuda nesse caminho. Amado Pai Celestial, te agradecemos
pela palavra que estamos ouvindo nesses dias. Precisamos sermos enfocados plenamente, completamente, naquilo que é principal e supremo para Ti, Padre. Nos ajuda, Pai, a nesses dias abrir os nossos olhos sejam abertos, para vermos o que é realmente essencial, o que realmente importa, e aquilo que não é essencial e não importa. Nós queremos ver o Senhor Jesus Cristo nesses dias, e queremos sermos ajustados a Ele, plenamente ajustados a Ele, e que tudo aquilo que não concorde com Ele seja tirado de nós. E em todas as coisas, Cristo possa ser realmente, não só porque o confessamos, mas porque Ele realmente se torna o centro da nossa vida, da nossa comunhão, do nosso sermos edificados juntos, como a Igreja de Jesus Cristo. No nome de Jesus, nós te pedimos, Pai.